Olá, meu nome é Carla Pires, eu sou acadêmica do curso de bacharel em Teologia da Unicesumar, do Polo Floresta, Belo Horizonte. E hoje quero falar um pouquinho sobre a história da Igreja, mais especificamente como foi a atuação da Igreja Católica no período colonial do Brasil, desde a colonização até os primeiros estados. Bom, é rápido, né? Temos que falar pouco, mas a Igreja Católica ela teve um papel muito grande desempenhado nos primeiros períodos. É engraçado que em muitas pinturas, em muitas telas, em muitas figuras que nós vemos a respeito desse período, nós vemos algumas imagens das primeiras missas celebradas aqui no solo brasileiro. E vemos os índios pendurados em árvores, sentados no chão, como crianças, quando prestam atenção em um professor de escola bíblica. E aí eles estão ali ouvindo a palavra de Deus, ávidos por aprender. E vemos um padre em pé, colocando a imagem da cruz e já ensinando aos índios os primeiros sacramentos ou os primeiros ensinamentos cristãos. Bom, vendo o vídeo que nos foi indicado, né, a respeito da história real brasileira, nós vemos que essa figura não passa de mera ilustração, né, da cabeça de pessoas que provavelmente eram descendentes de portugueses ou não foram descendentes de escravos. A gente vê vários depoimentos nesse vídeo falando que, na verdade, quando os primeiros colonizadores chegaram aqui, chegaram pessoas raquíticas, doentes, desidratadas, muitos morrendo por afogamento, e os índios foi quem se compadeceu deles e salvou aquelas pessoas. Em contrapartida, como agradecimento por tudo que os índios fizeram por eles, cedendo comida, cedendo remédios, ajudando, salvando a vida de muitos, o que eles fizeram? Começaram a conquistar e colonizar as terras indígenas. Então a igreja ela caminhava muito próxima do Estado. Isso porque se entendia naquela época, a teologia da época era de que o Estado e a igreja estavam ligados, que todo poder era instituído por Deus, então que o poder monárquico era um poder instituído por Deus, que os reis e príncipes eram instituídos por Deus. E para que você provasse o seu amor a Deus, você tinha que respeitar a monarquia. E isso foi trazido junto com os jesuítas. Eles ficaram responsáveis por catequizar os índios. Por catequizar, você entende ensinar a língua, mudar os costumes, ensinar os índios como se eles fossem crianças. Dizia-se até que os índios eram como páginas em branco, porque eles estavam ávidos para poder aprender, né? E os jesuítas, e tudo que era mostrado para eles a respeito da cultura portuguesa, eles absolviam. Né? Alguns jesuítas até aproximaram um pouco da religião cristã, da religião pagã, como no caso dos índios tupis, fazendo uma analogia entre os santos católicos e alguns deuses da cultura indígena, para que eles pudessem entender melhor. Então, assim, a relação entre a igreja e os conquistadores andavam de mãos dadas, né? Onde os conquistadores iam, os colonizadores iam, os jesuítas iam junto, sob a alegação de que estavam levando a fé cristã a todos os cantos que estavam sendo conquistados, né? E a coroa portuguesa, ela mantinha essas missões jesuítas. A coroa portuguesa, ela financiava, ela pagava os custos das igrejas, ela fazia construção de missões e de igrejas, ela pagava o salário né, os custos, né, de vida desses jesuítas. Então, assim, o Estado pagava as despesas da igreja. Em contrapartida, a igreja ensinava os novos convertidos a obediência à coroa e à fé católica como sinal de temor a Deus. Bom, a relação entre a igreja e os nativos era delicada, porque ao mesmo tempo em que se pregava, né, uma teologia um nome específico, a teologia da cristandade, desculpe,
Ao mesmo tempo que se pregava a teologia da cristandade, né, de que o cristianismo ele tem que ser levado a todos, né, ele tem que ser estendido a todas as pessoas, eles viam nos índios povos inferiores. Eles viam nos índios pessoas que deveriam ter toda a sua cultura transformada. Viam os índios pecadores, viam os índios como os gentios, né? E os jesuítas, eles tinham uma missão específica que, né, nessa ideia de cristianismo universal, que deveria atingir a todos, unir o sagrado e o profano, né, mas eles viam os índios assim como povos que realmente eram mão de obra escrava. Eles ensinavam a ler, ensinavam a escrever, ensinavam os costumes portugueses, mudavam o nome, na verdade. A igreja foi um instrumento de arrancar a identidade desses povos para que o Estado prevalecesse sua vontade sobre eles, para que eles se tornassem mais submissos e aceitassem mais facilmente essa colonização. Séculos depois, a igreja começou a ser contra a escravização dos indígenas, porém aceitava a escravização dos negros. Ou seja, a igreja continuou andando de mãos dadas com o Estado, no sentido de manter o poder estatal e de ajudar o Estado a continuar crescendo economicamente. A igreja ela só interferia no Estado até certo ponto. E quando o Estado ameaçava não mais financiar a igreja, aí a igreja parava por aqui. Não, então vamos libertar os índios? Vamos, mas tem que ter uma alternativa. Então vamos apoiar a mão de obra escrava negra, né? E por aí vai. Né? Então a igreja, ao longo dos séculos, foi se distanciando, a igreja do Estado, porém esse distanciamento nunca foi definitivo. Prova disso é que nos dias de hoje, nós vemos uma política permeada por conceitos religiosos. Há pouco tempo nós vemos várias discussões, sendo que polarizou o Brasil. Né? Se você não apoiasse um candidato cristão, você não era considerado cristão. Você estava contra a vontade de Deus. E como pode o povo de Deus, a igreja de Cristo, ir contra a vontade de Deus? E pautas que eram levantadas a favor da família, a favor dos bons costumes, a favor dos princípios cristãos, davam a entender que o Brasil só seria um país bom, só seria um bom lugar para se morar, que o Brasil só cresceria novamente, que as coisas só melhorariam para nós se nós tivéssemos um governo cristão. Mais uma vez nós vemos o Estado e a igreja de braços dados para manter o seu poderio. Só que dessa vez as pessoas a serem conquistadas e colonizadas não eram divididas simplesmente pela raça que tinham, mas pela condição social. Mais uma vez nós vemos a igreja como um instrumento, né, de dominação das classes menos favorecidas, de pessoas menos instruídas, né? E o que nós vemos, né? A conclusão a que nós chegamos em todo esse processo, a conclusão que eu chego de todo esse estudo, da apostila, de artigos e também dos vídeos que nos foram indicados, é que até hoje igreja e Estado não conseguiram se separar. Nós temos feriados religiosos católicos, nós temos leis de proteção às igrejas. Até hoje, outras religiões são tratadas com discriminação entre as pessoas, como se fossem religiões pecaminosas. Né? Então, nós vemos ainda uma dominação da igreja cristã, principalmente católica, conceitos católicos, né? Dentro da política, dentro do Estado, né? E subjugando ainda pessoas que não têm pleno entendimento nem da palavra e que não têm conhecimento de um âmbito geral. Espero que tenha ajudado a vocês em alguns pontos e ficamos por aqui até uma próxima apresentação.